Gente, boa noite, graça e paz a todos. Eu não estou muito acostumado a usar computador pregando, porque não deu tempo de imprimir, aí eu estou usando. Vamos lá, deixa eu botar isso aqui. Eu estou nervoso, tá? Eu estava ali conversando com Silvia e geralmente quando eu estou na igreja ela me abençoa e tal. E ela, e aí, como é que você está? Como é que eu tô? Eu não tô, eu tô nervoso. Eu vou lá e ela, você faz o seguinte, você ora e diz assim: Deus, me usa. Tá? Então, eu queria orar com vocês. Pai, que responsabilidade poder estar aqui na tua casa, Senhor, levando a tua palavra. Eu peço a ti, Senhor, usa-me, Senhor. Usa-me para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, assim como alcançou o meu, ó Pai, como eu fui ministrado por ti, que os meus irmãos também sejam, Senhor, por ti, Senhor. Que teu Espírito Santo, que eu tenho certeza que habita em meus irmãos, que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, incomodá-los e gerar transformações pelo poder da tua palavra, que é viva e eficaz, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, obrigado. Deixa eu abrir aqui. Bom. Que alegria de verdade poder estar aqui. Aqui eu estou em casa, mas de verdade mesmo, né? Eu vejo os rostos conhecidos, a alegria, a liberdade de poder estar entre os irmãos. Isso é maravilhoso. E eu sou grato a Deus cada vez que eu posso estar aqui. E que turma bonita, né? Quando tocou o homenzinho todo? Como é o nome daquele homenzinho ali? Isso, olha, já sabe que é ele. Como é seu nome? Adrian. Como é, rapaz? Adrian, então. Adrian. Além de ser bonito, ainda tem um nome chique desse, né? Virei seu fã, viu? Depois você me ensina a dançar um homenzinho torto. E quando tocou ali, homenzinho torto, torto, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu quero acreditar que os responsáveis dessa galera toda estão por aqui, né? Tá? Quem é o responsável pelo Adrian? Joia, massa. Vocês são o que do Adrian? Você é o que, rapaz? Avô? A máscara tá ajudando aí, né? A disfarçar a idade e tal. Então a mãe e o avô. Certo. Desse pequenininho aqui, vem cá você, vem cá. Venha. Bota aqui. Venha. Suba aqui, vem cá, vai perto de mim. Ai. Como é seu nome? Pedro Lucas. Agarra aqui, Lucas, assim, ó. Bota a perna aqui. Como é seu nome? Pedro Lucas. Massa. Quem é que tá com você aqui? Você é pai de quem aqui? De Lucas, só que tá lá em casa. Ah, você é pai de Lucas e Lucas tá em casa. Quem é que trouxe? Você veio pra igreja comer sozinho? Não, vem com tia Nive, tia Carol e minha avó. Pera aí, você veio o quê, rapaz? Eu vim com minha avó, tia Nive e tia Carol. Ah, sua avó, tia Nive, tia Carol. Cadê sua avó, sua Nive e tia Carol? Cadê esse povo todo? Joia, que massa. Valeu, cara. Você é bonitão, viu? Obrigado, valeu. Vocês têm noção, óbvio não dá para pegar um por um aqui, mas da responsabilidade que existe sobre vocês em relação a essa turminha aqui? Tem noção? A gente está aqui, por onde forem, pregue essa mensagem. O reino de Deus está próximo. Havia um contexto muito específico quando essa palavra foi dita, e a gente vai conversar um pouco. E a minha inquietação é porque assim, eu confesso que eu vim de casa imaginando uma coisa, eu nunca preguei com tanta criança aqui perto, e eu confesso que meu coração queimou muito a esquecer de vocês aqui, sabe, e ficar só com eles. Então assim, eu acho que a gente pode começar por aí, tendo a noção da responsabilidade que nós temos para com essa turminha toda aqui, tá? É preciso que a gente entenda, porque essa missão, ela começa dentro de nossa casa. E a gente ensina com exemplo.
Tem uma fala, eu não lembro quem é o autor, que diz assim: as suas palavras, elas soam, ou as suas ações, elas chegam com tanta força, elas ecoam tão alto, que eu não consigo ouvir o que você diz. As nossas ações falam muito. Então, eu acho que a gente pode começar por aí. Em Mateus 7, e aí a gente vai abrir, vamos abrir a Bíblia. Eu sei que vocês já sabem de cor, mas vamos abrir Mateus 10, 7, perdão. Mateus, capítulo 10, versículo 7. Que bom que vocês já sabem de cor, né? Minha versão está um pouco diferente da de vocês. Está escrito o seguinte: pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Vocês sabem o contexto em que esse versículo foi escrito? Jesus ele estava enviando os discípulos, né, os apóstolos. Foi isso? E foi para uma coisa assim meio... Foi gatinho a atividade, foi assim simples. O caminho e o que estava traçado para eles. Tinha um contexto muito pesado. Estava dizendo, olha, vocês vão, tá? Mas vai acontecer o seguinte, vai ter muito desafio. Vai ter traição vinda de pessoas de dentro da própria casa, de irmãos. Vai ter morte. Vocês vão ser entregues às autoridades. Esse é o contexto. Vocês estão indo. Mas não percam de vista que na caminhada, vocês devem anunciar: o reino de Deus está próximo. Na nossa caminhada, a gente deve falar, deve pregar que o reino de Deus está próximo. E aí eu queria perguntar a vocês, e não precisa dizer para mim, mas com muita sinceridade: que lugar o reino de Deus ocupa na sua vida? Mas é sincero mesmo, tá? Que lugar o reino de Deus ocupa em sua vida? A gente tem uma missão. Eu achei muito bacana a peça aqui. E é interessante porque, inclusive a gente vai falar sobre isso, a gente vai vivendo no automático. Gente, o que foi mostrado aqui, aí a irmã sobe e diz: e aí, gente, a peça e tal, amém, todo mundo amém. Sabe, amém, não, misericórdia, porque a gente viu, foi um show de horrores, ninguém queria. Uma queria ser artista, a outra queria sei lá o quê, entende? E é isso que a gente vê o dia todo, vê o tempo todo. Senhor, eu quero ser missionário, me leva para Disney, né? Vou evangelizar Mickey, Pato Donald, né? Então assim, o chamado, ele é para todos. E a gente está vivendo isso aqui, né? A Operação Resgate. Resgate de quê mesmo, gente? Resgate de almas, resgate de vidas. Mas com o maior conforto possível, né? Sem sair de casa, sem se movimentar. Vocês têm noção, repito, depois dê uma olhada lá no capítulo 10 inteiro de Mateus. Você vai ver que o convite foi, olha, vão. Mas vai acontecer o seguinte: vocês vão ser colocados diante do rei, dos reis, das autoridades. Vocês podem morrer. Entende? E a gente está aqui dizendo, olha só, a gente está pronto para isso também. Será mesmo? Onde é que está o seu coração? Eu estava recentemente conversando com uma pessoa e ela dizia assim: Jeová, o nosso coração ele tem um altar. E a gente precisa saber quem habita esse altar. Pode ter alguém, pode ter um ídolo aí, e que não seja o nosso Deus. E aí eu pergunto, sinceramente, há espaço no seu coração para o reino de Deus? Porque se não houver, você vai estar só conversando. É lindo de ver. Eu estou aqui apaixonado de ver as crianças e tal. Você vai vir, vai babar, vai fotografar, vai postar no Instagram que seu filho está aqui, seu neto está aqui e tal. Sim, mas o reino de Deus, ele é muito mais que isso. Esse reino ele precisa ser levado para todo lugar. E precisa começar dentro de sua casa.
Talvez, de fato você não vá para o Uauá. Foi o Uauá, né, que a menina chamou aqui. Talvez você não vá. Talvez você fique aqui em Marechal. Mas você precisa ser luz. Você precisa dizer aqui em Marechal: o reino de Deus está próximo. Eu preciso dizer em Cajazeiras, em Lauro de Freitas: o reino de Deus está próximo. Eu preciso falar isso. Eu preciso viver isso. E aí a gente vive em um momento onde ter atenção, né, é cada vez mais difícil. E ver essa galerinha aqui se mexendo e tal. E a gente age igualzinho. E Miguel quer orar, é? Cadê Miguel? É você? Vem cá. Venha. Chega aí. Quer orar, é? Quer? Ora aqui, venha. Ore. O que é que você quer orar? Quer pedir o que, Papai do Céu? Diga aqui pra mim. Obrigado. Dia. Amém. Amém. Valeu, Miguel. Quem é responsável pelo Miguel? Você é o que do Miguel? Oh, meu Deus do céu, vó, né? Por isso que a vó estava ali o tempo todo, né? É mesmo, né? Que bom. Como é seu nome? Vilma, anota esse dia de hoje o que o Miguel fez. Não deixa que isso se perca nunca. Mas nunca mesmo, porque o Miguel vai ser tentado. Você vai ser tentado a estar cansada, os pais do Miguel, a não deixar que isso perdure, tá? E o anunciar do reino de Deus começa em casa. Me alegra em ver o Miguel dizer que quer orar, porque eu quero acreditar que ele viu isso não só aqui na igreja, que ele deve estar vendo isso em casa. E é isso que a gente precisa fazer. Sabe, colocar o reino de Deus no lugar que ele precisa. O direcionamento foi claro, né? Lá em Mateus 10. Não dá margem para interpretação. É isso aqui, ponto. O nosso tempo é um pouco diferente, mas a missão é a mesma. O contexto mudou, mas a missão continua a mesma. Ainda devemos proclamar: o reino de Deus está próximo. Mas como é que a gente faz isso nos dias atuais? Em tempos onde a gente está olhando muito mais para si do que para o outro. A menina vem aqui, eu vou usar, eu achei bacana. E é isso mesmo que acontece. Eu quero ir para os Estados Unidos, mas eu quero... E você tem uma voz bonita, você canta? Sim. Mas tenta, tá? Não, mas ela... Tente que pode dar coisa boa aí, entendeu? Verdade. Então ela quer ir para os Estados Unidos, mas quer ir para Broadway e tal, entendeu? Então a gente vive momentos onde as pessoas olham muito mais para si do que para o outro. E a gente está aqui dizendo: olha, a gente tem que proclamar o reino de Deus. A gente está buscando resgatar almas, né? Então não é para mim. Eu estou vivendo para quem? Para quem? Para Jesus e para o outro, né? Você está doido? Como é que eu vou viver para outro? Que nada. Primeiro eu, depois o samba, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é assim? Pois é. Então a gente vive o tempo todo nessa agonia, entendeu? A disputa de atenção está muito grande. E me parece que as coisas do reino estão ficando um pouco de lado. A gente tem um dinamismo, um negócio que tem que, sabe? O WhatsApp, né? O WhatsApp a gente ouve quando manda um áudio, em que velocidade? 2, olha, nem pensa, 2. Negócio horrível. Outro dia uma pessoa mandou uma mensagem de áudio para mim e fez: ô Jeová, me desculpe, eu mandei um podcast para você, mandei um áudio longo, pode ouvir 2.0, eu não ouço, eu vou ouvir na velocidade 1, que eu não estou agoniado assim, desse jeito não. E sabe qual foi o tempo? Tinha 1 minuto de áudio. Eu ouvi numa boa e tal, dediquei, estava ali presente para ouvir o que aquela pessoa queria. Então a gente está acostumado, sabe? WhatsApp, velocidade 2.0, a gente está assim.
Até as coisas da igreja a gente está fazendo assim. Você reparou? E eu sei que não é feito por mal, mas a gente às vezes inclusive usa a expressão seguinte: não, eu vou ser rápido, eu vou ler aqui, depois os irmãos continuam em casa. Gente, eu não sei vocês, eu vou assumir meu pecado. Eu não lembro quando foi que um pregador disse: continue a ler em casa, que eu continuei. Eu não leio. Não sei se você é pecador igual a mim. Então a gente vai suprimindo, sabe? E não vai fazendo, porque o tempo está corrido. Mas a gente não veio aqui para poder aprender da palavra, então por que eu tenho que correr na hora da palavra? Por que eu não posso ler a palavra? Não faz muito sentido isso. Entende? Eu vou só tentar, que eu vi que alguns irmãos ficaram com cara de assustado. Eu estou falando assim, quando eu digo que o pregador manda ler em casa, né? Às vezes o pregador ele está lendo um texto dizendo: depois você lê tal versículo. Pronto, vamos lá. Eu disse a vocês: lê o capítulo 10 de Mateus em casa. Eu quero prova, eu quero saber quem vai ler mesmo. Semana que vem eu vou mandar perguntar a Nilka aqui quem foi que leu. Todo? Glória a Deus. Vai ler de novo essa semana, tá? Para fixar. Entende? Então a gente vai sempre correndo. Essa semana eu estava conversando com alguém, criando um site, algo profissional. E aí, poxa, eu tive um trabalho tremendo para poder fazer e tal. Aí ela fez: Jeová, pô, ficou muito massa, mas você vai ter que refazer. Eu disse: mas por que eu vou ter que refazer? Você escreveu muito. Gente, eu nem gosto muito de escrever. Eu passei horas me dedicando para escrever. Ela disse: você vai ter que botar pela metade. E o vídeo que você fizer, você vai ter que fazer assim, muito dinâmico, não pode levar mais do que 1 minuto. Eu disse: mulher, você está doida? Ela: pois é, porque as pessoas estão ali, elas têm que ser capturadas rapidamente. A gente está assim. Percebe? Isso é o nosso dia a dia. Ou é só comigo que está acontecendo isso, ou só com as pessoas mais próximas a mim que está rolando? Talvez não com o Daílson, que é uma pessoa mais idosa, mais velha, ele não está muito ligado com essas coisas e tal. Mas com quem é mais novo, assim como eu, tá? A coisa rola. E aí por que eu orei aqui e pedi que Deus falasse com os meus irmãos assim como falou comigo? Porque eu já venho estando atento a isso há algum tempo. E cada vez que eu percebo que eu estou correndo, que eu estou deixando o reino de Deus em segundo plano, eu tenho ficado muito, mas muito incomodado. E a minha oração é que Deus incomode você também. A gente vive num momento onde a disputa de atenção, ela é gigantesca. E na dividida, em algum momento na minha vida, o reino de Deus ele ficou escanteado. E me doeu muito isso. Me doeu muito. E eu não falo isso com orgulho, mas abro aqui o meu coração com vocês. E a minha oração é que vocês também possam acordar em relação a isso. Tem uma fala de um grande pregador, e parte disso que eu trouxe aqui, os créditos são para esse homem aqui, tá? Martyn Lloyd-Jones. Ele lamentou, ele disse o seguinte: o mundo e as organizações da vida ao nosso redor tornam as coisas quase impossíveis. A coisa mais difícil da vida é ordenar sua própria vida e gerenciá-la. Há muitas coisas que nos distraem. Cada um de nós está lutando por sua vida no momento. Lutando para possuir, dominar e viver a nossa própria vida. Faz sentido isso que ele escreveu? Será que a gente está vivendo isso hoje? E deixa eu lhe trazer uma novidade. Isso aqui foi escrito há 60 anos. A preocupação de Lloyd-Jones era com o jornal, talvez com o rádio. Jornal escrito. E ele dizia: poxa, as pessoas não estão aqui dando atenção a Deus, está todo mundo olhando para si. Agora imagina hoje. Hoje. Por onde é que vai a nossa atenção? Por onde é que está indo a sua atenção? Para o reino? Para as vidas? Faz uma análise. O que vocês têm dado para essa galerinha aqui? Está sendo o quê? Por obrigação? E aqui a gente ainda tem uma outra seara, né? Não, a responsabilidade de levar o reino não é minha.
É da igreja, é do pastor, porque afinal o pastor foi quem fez teologia. A tia é que sabe cuidar, eu não, não. O responsável por anunciar o reino de Deus dentro de sua casa é você, não é o pastor, tá? Estamos lutando por nossas vidas, e quer percebamos ou não, lutando por nossa atenção, lutando para possuir, dominar e prestar atenção em vez de tirá-las de nós. A gente quer reter essa atenção. A gente está buscando os holofotes. Gente, você percebe que a realidade que muitos de nós estamos vivendo, muitos estamos ou muitos de nós está vivendo, Silvia? Muitos de nós estamos vivendo, obrigado. A realidade que muitos de nós estamos vivendo está distante do que a Bíblia está dizendo. Porque a Bíblia está dizendo, vamos lá, cadê? Indo pregar dizendo, é chegado o reino de Deus. Indo. E no caminho, vocês vão para tal cidade. No caminho vão dizendo, é chegado o reino de Deus. No seu caminho, está tendo tempo para dizer para as pessoas, é chegado o reino de Deus? Porque no caminho de muita gente, parece que não. No caminho de muita gente, é quase que dizendo, olha, o meu reino é chegado, olha como eu sou lindo. O meu reino é chegado, olha como eu sou bom. Olha como eu canto bem. O meu reino é chegado. Essa é a sensação. E aí ele fala de uma luta, né? E luta é a palavra certa, pois as apostas são altas. Não podemos seguir Jesus sem dar a Ele a nossa atenção. Abra aí em Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Todos acharam? Amém? Bom, está escrito. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Importa que nos apeguemos com firmeza. Você tem aqui, né? Convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Sinceramente, isso está valendo na sua vida? A gente está falando aqui de uma disputa de atenção, tá? O reino e você. O reino de Deus, o próximo e as suas ações. E aí a gente, repito, não pode seguir Jesus sem dar a Ele toda a atenção que lhe é devida. Abra também aí Hebreus, agora no capítulo 12. A partir do versículo 1. Portanto, nós também... Espera, eu vou ler aqui porque o óculos já está falhando. Talvez seja um pouco diferente a versão, mas vamos lá. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Percebeu a seriedade da coisa? A gente precisa dar atenção a quem merece. Quem é a pessoa mais importante aqui nessa noite? Não é Frederico, não? O cara chegou hoje, evangelizou, trouxe até Melissa. Quem é? Amém. Eu senti firmeza em todo mundo, não, mas assim, vamos ver se até o final do culto você entende isso. Então, é preciso, amados, entender isso de coração. É preciso dar esta atenção.
Ah, Jeová, mas você não sabe o meu dia, é uma correria, eu acordo e já tem trabalho. E tá, você quer dizer o quê? Que a vida do seu irmão não é... E aí a gente vai ficar agora competindo, vamos ver quem conta mais miséria. É isso? Eu não estou minimizando o seu sacrifício, sua dificuldade. Se quiser, a gente até ora para Deus acrescentar mais. Problema nenhum. Mas eu estou dizendo que com tudo isso, para que essa palavra, né, que a gente vai anunciar o reino, ele precisa estar em primeiro lugar. O reino de Deus precisa estar em primeiro lugar em nossa vida. Para que a gente possa viver isso. Porque aí no caminho a gente vai anunciar. Mas a gente está deixando isso de lado. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Abre o olho, massa. A gente vai chegar lá daqui a pouco, o olho aberto. E aí a pergunta que não quer calar, né? Como então podemos administrar nossa atenção limitada, preciosa e ameaçada? Como é que a gente vai administrar nossa atenção? Com tanta coisa para fazer, menino para cuidar. Cadê o menino? Como é o nome do menino que orou? Miguel. Miguel sapeca, deve dar um trabalho, né? Então como é que eu vou ter tempo para cozinhar, cuidar de Miguel e tudo mais? E aí, atenção, como é que eu faço? Olha, glória a Deus. Pois é, o convite, gente, é para que nós vivamos como humanos, feitos à imagem de Deus. E não como deuses, feitos à imagem do mundo. Como deuses feitos à imagem da internet. A gente precisa viver como humanos feitos à imagem de Deus. E não como deuses que às vezes você parece ser. Entende esse Deus como quem tem total autonomia. Como se, sabe, quem tem o direito de colocar assim, Deus em segundo plano. A gente precisa priorizar o próximo sobre aquilo que está distante. Deixa eu explicar melhor. Durante a maior parte da história, nós, humanos, não tivemos escolha, a não ser dar atenção às pessoas e às coisas que estavam por perto. Vamos voltar lá na criação? Adão e Eva, eles só não sabiam o que estava acontecendo fora do Éden. Tá? Não tinha como. Não tinha Facebook, Orkut, não tinha nada, né? Nem jornal. Então eles estavam ali, viviam, precisavam dar atenção. Isso foi passando e as pessoas viviam desse jeito. Hoje, nós somos tão limitados quanto os nossos ancestrais. Quanto os nossos primeiros pais, diz o autor. O dia passou agora a ter mais que 24 horas. Tem certeza? Mas com tanta coisa que você faz. Outro dia eu estava conversando com um paciente no consultório. E aí ele falando de um cansaço, de uma ansiedade e tal. Eu disse, vamos lá, cara, o que você faz? Ele, não, eu tenho uma empresa de segurança, eu tenho um resgate, tenho não sei o quê, papapá, estudo. Quando a gente parou, ele tinha 7 atividades. Eu disse, aí, você já está rico, o que você quer mais? Não, não quero ficar rico não. Eu digo, então você vai para o hospital. Porque o dia continua a ter 24 horas. O que é que mudou de lá para cá? Os estímulos, né? A gente está cercado o tempo todo. E aí a sensação é que a gente não precisa mais se preocupar com as pessoas que estão por perto, né? A gente simplesmente se tranca em nosso mundo. Que coisa mais chata do que lidar com gente, né? Deixa isso pro pastor, pros diáconos, pra essa turma que, sabe? Só falta aquela coisinha assim na cabeça de um anjo e tal, né? A gente precisa sim. A gente foi convidado a isso. É possível que o homem viva só? Conheço vários. É o correto? É o necessário? É o melhor a ser feito? Não. Possível sim. Bom, jamais. Nós somos pessoas de relacionamentos. Eu acho que está claro o que a gente viveu aí nos últimos anos. E a gente está colhendo o resultado disso até hoje. Nós somos seres relacionais. Perceba para onde eu quero que vocês
Pensem. Porque a gente está vibrando aqui, tem que vibrar mesmo, a gente tem que fazer, tem que anunciar o reino. Mas a gente vai anunciar esse reino para uma outra pessoa que é de carne e osso. A gente precisa ter o mínimo de sentimento por essas pessoas. A gente precisa priorizar o reino. E a sensação é de que isso não está sendo feito. E o convite hoje é para refletir. Essa disponibilidade de tempo, no entanto, não mudou a nossa responsabilidade. A gente continua responsável pelo outro. Ah, Jeová, que nada, não sou não, é. Embora hoje possamos saber sobre assuntos muito além do jardim chamado lar, Deus ainda nos responsabiliza, em primeiro lugar, quanto àqueles que estão mais perto de nós. Você é responsável, sim, por aquele que está perto de você. E não sou eu que estou dizendo, você pode até ficar com raiva de mim. Vai lá, olhar o que a Bíblia fala sobre isso. Tenha cuidado, né, com aquele que está perto de você. Quem não ama o seu próximo, tal. 1 Timóteo 5,8. Negou a fé e é pior do que o infiel. Vai reclamar com quem escreveu. Vocês são responsáveis por essa... Olha, mas tenha muito cuidado com essa galerinha aqui. Não é só a avó, né? Não é só o pai. Você, como membro dessa igreja, também é responsável, em alguma ordem, por essa turminha aqui. Para ensinar. Não é para educar. Quem vai educar são os pais. Não é a igreja, não é a tia. Mas você vai ensinar. Você vai ensinar com exemplo. Sabe, aquele que está tocando, que está cantando, sabe? Vai servir de exemplo para um desses aqui dizer, poxa, uma hora eu quero estar lá também, porque aquilo é bom e Deus se agrada. Entende a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade com quem está perto. Não adianta, mas eu me tranco. Você não sabe o trabalho que dá depois que você se tranca no quarto e fica no seu mundo lá, você, seu celular e o mundo. Eu sei que parece um papo de gente velha, né? Não estou sendo contra a internet, contra o celular, não. Isso aqui é uma ferramenta muito boa. Mas eu já ouvi pessoas doentes no meu trabalho, no meu consultório, que para sair desse universo dá um trabalho absurdo. Às vezes leva anos para sair desse lugar. E desenvolvem transtornos. Porque as pessoas, o próximo, que deveria ser o meu irmão, eu começo a já, sabe? Eu já não quero conta. Eu já tenho medo. Eu não sei se aconteceu aqui, mas eu tenho conversado com alguns pastores, e é um fenômeno, sabe? Depois que a gente viveu esse momento aí de pandemia, tem uma galera agora que virou crente de internet, né? Não precisa ir para a igreja. A igreja está transmitindo, pô, que massa, que bom. Mas seja sincero, poxa, o que está travando você? O que é que impediu você de voltar ao convívio com os irmãos? Ah, mas tem tanta gente boa pregando, glória a Deus. Mas esse lugar aqui, ele é importantíssimo, gente. Não deixou de ser não, tá? Ah, mas vai ter gente aqui que eu não gosto muito, problema seu. Vai orar por essa pessoa. Tem sim, isso acontece. Mas aqui continua sendo um lugar de comunhão. Porque senão não tem coerência. Se você não consegue estar aqui, esse discurso de que eu vou anunciar o reino o tempo todo, vou levar essa mensagem, alguma coisa não está fechando. Tá, eu vou levar, eu vou pregar, mas eu não consigo viver isso aqui. Alguma coisa está errada aí. Tem uma frase de Agostinho que diz assim: todas as pessoas devem ser amadas igualmente, mas você não pode fazer o bem a
todas as pessoas igualmente. Então, você deve ter uma atenção especial para aqueles que, como por sorte, estão particularmente próximas de você em termos de lugar, tempo ou qualquer outras circunstâncias. Fazer o bem a todos. É o que diz a palavra. Tem um versículo lá que diz uma outra coisa, né? Vou dar um complemento. Alguém lembra? Fala dos domésticos da fé. Fala daqueles que estão de perto. Gente, eu quero e preciso amar a todos. E aí a gente precisa ser pé no chão e ser claro. Eu vou dar conta de fazer o bem a 100% aqui. Eu não tenho como. Gosto de... Quer me chamar para tomar café em sua casa? Me chame, eu vou. A gente vai trocar ideia. Vai ser muito massa. Mas não dá para fazer isso com todos. Mas eu preciso ter uma consciência de que aqueles que, como Agostinho citou, que por sorte, ou seja lá o que for, por uma permissão de Deus, aqueles que eu estou perto, eu preciso me Entende? Javal, o que isso tem a ver com o reino de Deus? Não conseguiu ver ainda não? Então eu vou agora sim, Javal, baseado nisso eu vou agora fazer escolhas e tal. Eu não estou falando de acepção de pessoas. Eu estou falando daquilo que é possível ao ser humano. Entende? Eu não posso, por mais que eu ame vocês, segunda está na casa de Sandra, terça-feira na casa de Daílson, quarta na casa do pastor, e por aí vai, tal. Fazer isso e a ponto de negligenciar a minha família. Entende? Mas aqueles que estiverem perto, eu preciso fazer o bem. Eu preciso viver o reino. Poucos de nós podem atender bem ao cônjuge, aos filhos, membros da igreja e vizinhos ao mesmo tempo em que atende bem. Aí a gente vai para aquela questão da atenção. Lembra disso? Que a gente está dividindo a atenção com o reino e a atenção conosco. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quem sabe se sobrar tempo, eu de novo, e aí uma hora a gente pensa no outro. Então assim, dificilmente você vai conseguir dar conta disso e dar conta das suas postagens, dar conta das suas publicações. A gente precisa priorizar. Não apenas veja, mas observe. O músculo da atenção, ele se fortalece ou atrofia. O que faz... Pronto, vamos lá. Quando você chega mais cedo no lugar, tá? Ou está na fila do supermercado. Você chegou 5 minutos mais cedo na igreja aqui, tinha acabado de abrir. O que é que você faz? Fica observando. Me lembra seu nome, irmão? Desculpa. Felipe. Felipe chegou 5 minutos mais cedo na igreja. Estou observando. Certo. Quem mais? Felipe observa. Daílson faz o quê? Assim, ele chegou sozinho. Você conversa. Massa. Senta e ora. Tá bom. Gente, eu estou na igreja de crente. Glória a Deus. Tá, mas você está então... Não está na igreja. Você está na fila do supermercado. Reclama. Não está andando. Reclama e tal. Que bom. Porque tem um monte de pessoas que, nesse momento, a primeira coisa que faz é sacar o celular do bolso. Até na igreja. E a crítica, por favor, não é o uso do celular. Mas eu estou falando daquilo que deve capturar a sua atenção. Porque o celular, ele abre uma janela para o mundo. Ah, Jeová, esse discurso está muito careta, porque quando eu pego o celular é para fazer como é que chama? Um story, tá? Eu até marco aqui, Igreja Batista, sabe? Boto onde eu tô, que é para as pessoas saberem que eu estou no culto. Glória a Deus. Então, abre uma janela para o mundo. Mas, no entanto, essa mesma janela para o mundo, ela torna-se é como se fosse uma persiana, sabe? Alguém aqui sabe o que é persiana? Sabe, você consegue ver o mundo, mas fecha, limita a sua visão. E a gente precisa aprender com Jesus.
E eu achei lindo quando o autor escreveu, falando sobre o jeito de Jesus enxergar as coisas, o jeito como ele trocava ideia com os discípulos. Jesus conseguia ver o que os outros não viam. Os discípulos viam pássaros e flores. Jesus viu ali o amor e o cuidado. O amor e o cuidado de Deus. Sabe, quando ele fala que nem os reis e tal se vestiram, nem Salomão se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. Para alguns homens eram flores e pássaros. Para Jesus ele mostra cuidado de Deus. Que olhar maravilhoso. As multidões viram sementes e fermento. Jesus, ele percebe o reino vindouro. As multidões viram um mendigo cego. Jesus notou o próprio Bartimeu. Para a multidão era só um cego que estava ali torrando a paciência. Jesus chama, olha, conversa, procura saber quem é. Como é que está ajustado o seu olhar? A gente precisa olhar como Jesus. Só que para olhar como Jesus, a gente não vai conseguir na velocidade 2.0. Jeová, mas o mundo está na velocidade 2.0, eu sei. Mas a gente vai precisar, amados, desacelerar. A gente vai precisar desacelerar, senão a gente não vai suportar. Viva na atenção de Deus. Quando damos atenção a Ele, descobrimos que Jesus já nos deu toda a sua atenção. Ele já fez isso, a gente leu Hebreus. A gente está vendo aqui o cuidado de Deus conosco. Não encontramos quando olhamos para Ele um Deus que nos dá metade da sua atenção ou metade de si mesmo. Deus, Ele é inteiro. Ele nos dá tudo. Seu olhar pleno, a graça, hoje, sempre. Nada molda tanto nossa atenção como viver diariamente em adoração. Na atenção amorosa de Deus. Aí eu volto, né? A ideia de quando a gente acorda. O que é que eu faço? Aí os gaiatos de plantão, abro o olho. Tá, depois que abre o olho, você olha para onde? Para o céu. Glória a Deus. Estão com medo, né? A gente olha para o celular. E aí é uma pergunta que é inquietante. Porque assim, vamos lá, você dorme que horas? Meia-noite? 10 horas? Vamos pegar aqui, 9. Daílson, que é mais idoso, 9 horas da noite está dormindo. Eu estou no pé dele. Aí ele dorme 9 horas e acorda às 6 horas da manhã, ou 5 horas da manhã, vai trabalhar. E aí acorda, deixa eu ver o que é que aconteceu entre 9 da noite e 6 da manhã. Puxa. Alguma coisa não está certa aí, né, gente? E a gente vai no automático. Não, Jeová, mas é porque o meu relógio, o meu despertador está aqui. Então tá bom, você vai lá, desliga o despertador e vai viver um pouco. Vai viver meia hora. Entende? A gente está na velocidade 2.0. E o reino está ficando no canto, gente. A gente até diz, vamos lá, eu estou caminhando. Os discípulos iam para um determinado lugar, não me lembro a cidade agora. E aí Jesus disse, olha só, vai rolar tudo isso. Mas enquanto vocês estiverem caminhando, vão anunciando, o reino de Deus está próximo. Por onde é que você está indo? Na sua caminhada, o reino de Deus está ocupando que lugar? A sua atenção está em que direção? E é interessante porque a sociedade que a gente vive hoje, ela tem adoecido muita gente.
o número de pessoas que eu cuido, que dizem assim, vão lá porque dizem assim, olha, eu não estou conseguindo dar conta disso aqui. Às vezes eu pego só para poder olhar, não é para fazer nada, mas ali, no automático. E quando eu percebo, eu já perdi 2 horas. Isso acontece aqui. Que lugar o reino de Deus ocupa na sua vida? Isso mexeu muito comigo, tá? E como eu disse, a minha oração é para que mexa com você. É interessante porque quando a gente recebe um tema para pregar e tal, e aí, como eu disse, eu gosto demais dessa igreja, amo essa igreja, tenho um respeito muito grande pelos irmãos, pela liderança, pelo pastor. E aí a gente vai, poxa, e aí ora e pede a Deus algo diferente e tal. Eu gosto de ouvir o pastor, porque sempre tem um negócio novo assim e tal. Pô, mas mas às vezes a gente erra porque falta o básico, né? O simples. Porque o que eu falei aqui é básico. Mas aí eu volto a olhar para Jesus. Gente, Jesus, os discursos eram simples. Ó, vamos sentar aqui e tal. Preste atenção. Ó, um homem saiu para semear. E aí uma parte da semente caiu na terra, a outra caiu no... Isso é dia a dia. E olha quanta coisa boa, quanta coisa maravilhosa se extrai de uma parábola, se extrai de uma coisa tão simples. E aí às vezes a gente fica querendo inventar. Outro dia uma irmã me disse, Jeová, eu fiquei assustada porque o irmão querendo inventar demais na pregação, ele foi falar sobre a parábola lá do filho pródigo, e aí ele queria chamar a atenção para o boi que foi morto lá. Não conta? O menino chegou, mata o boi e tal. Pô, boi não tinha nada a ver e tal, foi pregar sobre o boi. Às vezes a gente vai fantasiando demais, tá? A gente precisa fazer o básico. E às vezes, ou provavelmente sua vida não está muito legal porque está faltando o básico. Básico. Básico é comunhão com Deus. Básico é leitura da palavra. Eu sei que você tem uma vida agitada. Mas a gente precisa priorizar. Alguém já disse que tempo, né, é uma questão de prioridade. O que você tem priorizado? Meus irmãos, muito obrigado por essa oportunidade. Eu louvo a Deus. Tá? Gostei demais de poder estar aqui mais uma vez com vocês. E oro para que a palavra de Deus possa alcançar o coração de todos aqui. Em nome de Jesus. Amém.